astrologia, a ciência dos astros, né? Para a gente ver como é que essa... A astrologia é o estudo da influência energética que os planetas, estrelas e demais símbolos do céu estão indicando para a gente. Veja, os astros, Sol, Lua, tal, eles não interferem diretamente conosco. Muita gente acha, reclama, inclusive, fala, a astrologia não tem fundamento, porque não é isso. Na realidade, o que acontece é que eles são indicadores de energia. Alguém lá no passado, tá, há 4.000 anos ou muito mais do que isso, observando o céu, constatou que quando um determinado pontinho luminoso estava numa determinada posição, aconteciam coisas aqui. Então, o que eles fazem? O que as estrelas, os planetas fazem? Eles indicam para nós energias às quais eles foram associados, que elas estão disponíveis, tá, naquele momento para uma determinada situação. Não é aquele Plutão que está lá no fim do sistema solar, é óbvio que ele não vai interferir conosco, tá? Por conta da distância e tudo mais. Mas a energia que ele representa, tá, essa está aqui presente. Então, o mapa astrológico, ele nos mostra energias disponíveis para que nós possamos utilizá-las da melhor maneira possível. Tá? Esses conhecimentos, eles vieram de muito tempo atrás. Há registros históricos de 4.000 anos sobre esses assuntos. Mas isso com certeza vai muito mais atrás ainda. Tá? Inclusive, os formatos que a gente tem hoje não são os mesmos que haviam quando no início desses conhecimentos. Ela exige um bocado de estudo. Tá? Não é uma coisa que se aprende em 5 minutos. Demanda tempo, tá? E bastante sensibilidade. Então você tem um aprendizado, vamos chamar de teórico-técnico, onde você vai aprender as bases e depois, com o tempo, o exercício, a leitura e a sensibilidade é que você vai adquirindo um know-how para realmente começar a entender e fazer uso adequado do mapa astrológico, tá? Que é esse desenho aqui, que é uma foto do céu num dado momento, da hora do seu nascimento, da criação de uma empresa, enfim, de um fato que você quer avaliar. Então você faz o mapa astrológico, tá? E nele você tem que, para que ele seja correto, você precisa do local, da hora e data em que o evento ocorreu. Tá? E não adianta o pessoal falar, existe a possibilidade, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sei a hora que eu nasci. Tá? Então existe a possibilidade de você ter uma hora estimada. De que maneira? Você pega, bom, que dia você nasceu? Tal dia. Então aí você faz um mapa astrológico para o meio-dia daquele dia, ou para meia-noite. A partir daí, você pega os eventos mais importantes que hajam ocorrido na vida da pessoa. Por exemplo, o dia que ela entrou na escola, o dia que ela se formou, o dia que casou, enfim, os fatos marcantes. Aí você vai movimentando, isso dá um significativo trabalho, você vai movimentando os planetas nesse mapa, tá? Até que eles formem aspectos que indiquem essa possibilidade. Tá? Aí com esses dados você vai tendo uma estimativa da possível hora de nascimento da pessoa. A radiestesia pode ajudar nisso? Olha, a radiestesia, assim, existem radiestesistas que trabalham nesse sentido de identificar. Veja, como é que a radiestesia funciona? O radiestesista, ele é um captador de energia, tá? E essa energia é decodificada através de um pêndulo ou de um instrumento radiestésico. Tá? Então, ela pode ajudar, sim. Agora, precisa ver a qualidade do captador. Tá? Toda vez que você fala em alguém captando uma energia para obter uma informação, a primeira coisa que se faz é
quem é essa pessoa, qual é a base que ela tem de percepção de energia. Porque, veja, todos nós aqui, indistintamente, temos capacidade de perceber energia. Inclusive, para a própria radiestesia, você até faz um teste para a pessoa, para ver se ela tem, que a gente chama a mão radiestésica ou não. Tá? Muito bem. Bom, ela é um captador de energia. Agora, e que tipo de captador, que tipo de decodificador de energia ela é? Porque, veja, hoje em dia tem 1.525.000 pessoas que captam energia e sentem e falam e tal. Mas qual é a base disso? O simples fato de eu sentir, tá, é uma coisa muito delicada. Tá? Porque, às vezes, por exemplo, alguém chega para você e fala: eu estou sentindo uma energia linda e maravilhosa em tal situação. Ela está sentindo, porque aquela energia é legal para ela. Mas e o restante das pessoas? De repente, para as outras pessoas, não o é. Não é harmônico, não é legal. Entendeu? Então, essa coisa é muito delicada. Eu sempre questiono muito essas posições. Eu fui num lugar, aquele lugar é maravilhoso, é isso, aquilo, ou aquela pessoa tem uma energia linda e maravilhosa e tal, não sei o que lá. Bom, mas da onde que é essa energia? Quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Sabe, para você ter realmente uma base, se aquela energia é boa no âmbito geral, é específico. Entendeu? O simples fato de você se sentir bem, uma ocasião, eu questionando alguém sobre uma técnica, tá, que essa pessoa aprendeu, né, eu falei: mas escuta, qual é o fundamento dessa técnica? Tá? Quais são as bases dela? A pessoa me disse assim: não, mas você é muito teórico. Eu me senti bem e legal. Mas e daí? Quando você trabalha com energia, você tem que saber o que está acontecendo com essa sua energia. A causa. Exato. Da onde que vem essa informação? Para onde que vai? Aí eu me sinto bem. Legal. E daí? O que eu faço com essa energia? Antigamente, os cartórios colocavam o horário, né? Sim. Eu não sei se isso hoje é uma prática. Sim. Hoje é obrigatório, inclusive. Inclusive por efeitos legais. Inclusive por efeitos legais. Pode ver na sua certidão que tem. Não tem? Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. É que eu sou muito mais velho. Vamos adiante. É bibliógrafo. Bom, onde as previsões astrológicas podem falhar? Essa é uma coisa importante também, porque realmente elas falham por quê? Bom, primeiro, para uma pessoa que aceite a vida conforme ela se apresenta, a principal causa da falha astrológica é a data de nascimento incorreta. Aí, a partir daí, já deu zebra. Entendeu? Você não tem a data correta, entendeu? Aí a informação vai ficar truncada. Como eu disse, dá para se trabalhar, mas não é com precisão. Pode-se estimar. Tá? Segundo, a segunda causa de erro mais frequente no mapa é a falha por parte do astrólogo em levar em conta muitos empoderados que existem em todo o horóscopo. Tá? As variáveis são imensas. Veja, nós, na astrologia ocidental, trabalhamos com alguns planetas e algumas estrelas. Quando você vai na astrologia indiana, por exemplo, a quantidade de informações é muito maior. As considerações são muito maiores. Tá? Então, a quantidade de variáveis é muito grande. Aí sim entra o momento intuitivo do astrólogo. Tá? Então, ele tem uma parte técnica, que ele sabe o significado dos planetas, tal, tudo bonitinho. E aí vem a sensibilidade dele em perceber o que realmente é significativo para a pessoa, tá? Ou que pode vir a ser significativo. Isso é uma coisa também complexa, porque veja, de repente você vai lá, você tem um mapa da pessoa, e eu já tive a oportunidade de situações como essas, em que eu via que alguns aspectos ali são importantíssimos para ela, para a vida dela. Só que naquele momento ela não tinha a menor percepção disso. Ela só veio a ter percepção mais para frente. Tá? Então é aquela história. Quando você se faz um mapa astrológico, por exemplo, quando eu faço um mapa astrológico, o que eu faço? Eu entrego para a pessoa um mapa, peço para que ela leia e depois a gente vai conversar. Porque aí nós vamos estabelecer o quê? Alguns parâmetros importantes para que possa-se então estabelecer uma comunicação adequada, ou próximo do adequado, para que ela me coloque os anseios dela
e eu coloque aquilo que eu pude perceber no mapa dela. Não adianta eu chegar para ela e falar, olha, isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. Eu estou falando, mas ela não tomou consciência disso. Entendeu? Então o que vai acontecer? Ela vai ouvir, mas ela não vai escutar. Entendeu? Aí dali um tempo, que pode ser 1 ano, 10 anos, ela fala, puta, mas o astrólogo me falou isso! Entendeu? Porque mesmo naquele momento ela está apta. Então é importante entender o que é vital para a pessoa naquele momento. E um terceiro caso é o erro da ênfase devida, a maioria dos astrólogos, da influência da Lua. Muitos astrólogos têm a Lua assim como um negócio do planeta, né, de influência no mapa das pessoas. Realmente a Lua tem um peso significativo porque ela rege as marés e todo o estado emocional. Tá? E a emoção é o grande entrave no processo do ser humano, são as emoções. Então ela realmente tem um peso significativo, mas não é tanto quanto se atribui. Tá? Porque isso na realidade tem a ver com o mapa da própria pessoa. Não adianta, às vezes a Lua está num aspecto maravilhoso. Entendeu? Mas aquela pessoa, ela e a Lua não tem a mínima conversa. Entendeu? Ela tem uma influência marciana muito maior, ela tem uma influência jupiteriana muito maior, entendeu? Então, a Lua não vai ser relevante. A astronomia chinesa é baseada na Lua, basicamente. Sim. Tá? Na realidade, ela é um pouco mais complicada do que isso. Ela é uma combinação de Lua, estrelas, tá? E mesmo a forma animal que você tem hoje, não é a forma original da astrologia chinesa. Tá? Os animais hoje, que fazem parte o gado, o cachorro e esses bichinhos todos, na realidade, na origem da astrologia chinesa não existiam. Eles vêm a existir quando o budismo chega na China, tá? E aí o budismo traz no seu bojo, não exatamente o budismo, mas as pessoas que vieram junto traziam no seu bojo a astrologia indiana e a astrologia caldaica, tá? Que usavam animais na simbologia. Então, o que acontece? Introduz os animais para representar constelações. Na realidade, não é bem constelações, é períodos de tempo. Tá? Não era como na nossa, que é por constelação, é períodos de tempo. Tá? E aí, então, é que são introduzidos os bichinhos na astrologia chinesa. Porque a chinesa é anual, né? É um bicho que rege anualmente. Não é anos, são períodos de tempo. Tá? Então, são períodos de tempo. E veja, dentro do ano tem os períodos dos animais e relacionados aos elementos também. Então, você tem, por exemplo, o cão, constelação de cão, né? O animal cão. Você tem cão de fogo, cão de madeira, cão de metal, cão de água e cão de terra. Porque são os elementos. Eles vão se alternando. Entendeu? Então, é um outro tipo, uma outra forma de interpretar as energias. Ok? Bom, continuando. Você pode governar o seu destino até você se tornar consciente ou inconsciente, irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Tá? Então, assim, realmente, o mapa astrológico da pessoa, vamos chamar de com pouca evolução, ela vai fazer aquilo que está no mapa. Entendeu? O tal determinismo. Não, então, o seu destino está traçado no mapa? Entre aspas, está. Quanto mais o seu nível de evolução aumentar, menos você vai ser interferido pelo seu mapa. Quanto maior entendimento das coisas, menos aquelas energias vão intervir com você. Por outro lado, quanto menos entendimento, mais sujeito você fica a essas energias. Tá? É claro que na medida em que você, por exemplo, vê lá o seu mapa e vê que tem uma energia desfavorável, por exemplo, para alguma coisa, você tendo consciência disso, você se prepara, se coloca em condições e aquilo que poderia ser extremamente desfavorável, você consegue até reverter. É o que o Waze faz hoje com a gente que está no trânsito. Você tem opções. Exatamente. Aí você tem as escolhas que você vai fazer. Agora é importante assim, né?
Na realidade, ele te guia, né? Mas você tem que lembrar que você tem um livre-arbítrio, você faz as escolhas. Ainda em decorrência do livre-arbítrio, você tem as consequências das escolhas. Então você pode escolher, não tem problema nenhum. Só que aquela história, a partir do momento que você fez uma escolha, vão surgir consequências. Tá? Então você tem lá um aspecto favorável, por exemplo, no seu mapa. Vamos dizer que lá no seu mapa está extremamente favorável para você ganhar dinheiro na loteria. Só que você odeia jogar. Que adianta? O mapa pode estar ali extremamente favorável, só que você não joga, eu não gosto, eu não quero, eu não vou jogar. Pronto. Quer dizer, você poderia ter uma condição favorável, materialmente falando, mas por livre-arbítrio você não faz. Entendeu? Então, são essas coisas que, inclusive, a gente tem que ter bastante cuidado quando você fala alguma coisa de uma pessoa, exatamente por conta disso. De repente, você tem uma tendência, uma ocasião, estudando astrologia, eu com meus 2 professores, eu fui ser privilegiado, tive 2 professores de astrologia que eram assim, um absurdo. Um senhor, o seu Mário, ele na época ele já tinha uns 70 anos, ele conversando com você, ele fazia o mapa. Ele dizia onde estava cada signo, cada planeta em cada signo seu, só conversando. Ele lia, literalmente. Ele lia a pessoa, era um negócio impressionante, impressionante. Tinha um know-how realmente muito grande de astrologia. Entendeu? Então, uma ocasião, a gente, estudando o mapa de uma pessoa, de uma moça, nós constatamos que ela ia morrer dali um certo tempo. Tá? Por um acidente. Né? Bom, e aí? Como é que nós vamos falar? Entendeu? Então, optou-se conversar com ela para que ela tomasse mais cuidado, quando andasse na rua, ficasse mais atenta e tal, porque ela estava num período que seria, que ela poderia sofrer um acidente. Né? Então, deu-se a dica que foi possível dar. Ela acabou morrendo atropelada. Então, havia... Quer dizer que você vê a morte também no mapa? Em determinados casos dá para se ver. Quando a coisa é muito acentuada, assim, é muito marcada, existem algumas situações em que dá. É um estudinho que não é fácil, porque assim, na realidade o que você vai fazendo? Você vai acompanhando os movimentos planetários e existem momentos críticos, tá? Onde vai ocorrer uma transformação. Aí, conforme os aspectos envolvidos, os planetas envolvidos, essa transformação pode ser física, emocional, mental. E dentro da física você tem a possibilidade da morte. Posição de influência. O que eu disse, é uma predisposição. Exato. Predisposição energética. Aí vai depender de como você vai lidar com isso. Como você está. Exatamente. Entendeu? Se de repente todas as energias estão propícias, vai acontecer. Que não deixa de ser uma transformação também. Exatamente. Para a evolução. Exatamente. Completou uma etapa, acabou, vai embora e ponto, acabou. Entendeu? Bom, continuando. Um pouquinho da história, né? Durante muito tempo, ela foi uma ciência secreta, tá? Que poucos conheciam, né? Existe um astrólogo indiano, tá? Vahara Mohira, que escreveu um livro de astrologia há 1400 anos atrás. Tá? E nele ele falava que em Marte havia água, que foi confirmado agora há pouco tempo. Tá? Naquela época, 1400 anos atrás, ele falava a esse respeito. Era um dos papas, um dos grandes expoentes da astrologia. Um outro foi Cláudio Ptolomeu, tá? Que desenvolveu o sistema, uma das técnicas de estudo astrológico, de mapa astrológico, foi desenvolvida por ele. Existe uma obra dele chamada Tetrabiblos, que trata exatamente de como desenhar um mapa, um céu, tá? Os cálculos e tudo mais. Tá? Esses são alguns nomes que vêm na história da astrologia. Você tem assim muitas culturas e muitos povos, muita gente passando conhecimentos fruto da observação. Existem clássicos da astrologia, existe a astrologia racional do Adolf Weiss, que é um pequeno opúsculo de astrologia, né, onde se tem assim uma quantidade imensa de
de informações sobre a astrologia, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de interpretação. A questão da interpretação é uma coisa muito delicada, porque assim, cada astrólogo tem a sua sensibilidade, a sua capacidade de percepção. E muitos deles, com o tempo, vão escrevendo, vão falando sobre as suas percepções. Então, quanto mais se estude, mais se leia, mais se compreenda, mais a capacidade de cada um no estudo vai se ampliando. A leitura é muito interessante. O que ela propicia? No nosso cérebro, quando você está lendo, você vai criando sinapses. Tá? E vai, portanto, ativando cada vez mais áreas do seu cérebro. Isso como um grande computador. Então, quanto mais você lê, mais sinapses você cria. E a sua visão das coisas vai ficando muito mais sistêmica, muito mais abrangente. Entendeu? Hoje, infelizmente, o que está acontecendo é que as pessoas estão lendo cada vez menos, usando cada vez menos o cérebro e, portanto, as sinapses não estão se formando. Nós estamos entrando num período, infelizmente, onde o pessoal vai ficar cada vez mais burrinho. Quando eu digo burro, não é um assunto específico, mas é na visão global. O cara vai se especializando muito numa coisa só, e aí os processos mentais dele se atêm àquele aspecto da vida. Entendeu? É o matemático que só pensa em termos de matemática. Ele perde a visão sistêmica. Você pede para o cara trocar uma lâmpada, ele não troço que ele... Tem um amigo nosso... do planeta. Exatamente. Tem um amigo nosso, ele tem vai ter um escritório de contabilidade, ele não sabe trocar uma lâmpada. Ele precisa mandar alguém para trocar a lâmpada para ele. Entendeu? Por quê? Então, ou seja, a pessoa perde a visão do conjunto. E ela não é capaz de fazer uma análise, de levar uma consideração, nada, porque ela não tem a visão. Entendeu? Falta formação de sinapses. E quanto mais você usa o cérebro, melhor ele fica. Quanto menos você usa, quanto menos você lê, quanto menos você... mais ruim ele vai ficando. Bom, continuando. Os egípcios e os caldeus, aqui para nós do Ocidente, figuravam entre os mais antigos partidários da astrologia. Se bem que a metodologia que eles usavam é muito diferente da utilizada hoje. Os egípcios entendiam que Bel, ou Elu dos caldeus, era um representante de uma dinastia divina e havia pertencido à terra de Quêmen, aos egípcios. Ele teria sido egípcio, aí ele foi para essa região dos caldeus, né, e ensinou a astrologia para eles. Tá? Essa parte histórica é sempre bastante misturada, bastante confusa. Existem, inclusive, aqueles que atribuem, eu não descarto a possibilidade, de interferência extraplanetária e uma série de informações no desenvolvimento aqui da nossa humanidade. Tá? Então, na China, por exemplo, né, um dos grandes imperadores que teria ensinado a agricultura e ensinado as linhas do I Ching, atribui-se a que fosse um ser de fora do planeta. Conhecimentos também de astrologia, medicina, enfim, uma série de coisas atribui-se a isso. É um grande ponto de interrogação. Ou há muito antigas civilizações, como a Lemúria e a Atlântida, e principalmente a Atlântida, que atingiu um alto grau de proficiência e conhecimento, tá? Teriam dado a esses, como herança para esses povos, esses conhecimentos. O fato é que esses conhecimentos vêm de há muito, de há muito. Há controvérsias quanto às suas fontes, mas eles estão aí e eles funcionam. Tá? Bom, então agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais técnica, que são os signos. Né? Os nossos conhecidos signos: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário, Aquário, Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. São constelações, né, que foram observadas no céu, né, e que acabaram originando esses signos ou sinais astrológicos. Cada constelação é relacionada a um tipo de energia, tá? Que são os signos. Quando você fala assim, eu sou do signo de Áries, ou seja, o Sol, no momento em que você nasceu, estava na constelação de Áries.
e propicia a você uma série de características. Claro, óbvio que, na realidade, é como se fosse um pano de fundo. Né? Então, você nasceu na constelação de Áries, então é o seu fundo. Agora, em cima disso, você tem os planetas que se combinam entre si em outros signos, tá? E que desenham, então, a sua personalidade como um todo, em função, inclusive, do local e hora em que você nasceu. Então, eu sou do signo de Áries. Bom, então você tem um pano de fundo assim. Mas tem uma infinidade de outras características, tá? Que são oriundas da posição dos planetas em outros signos e na combinação entre eles, nós vamos falar daqui a pouco, de conformidade com o local e a hora que você nasceu. Tá? Então, quando o pessoal fala, quando você pega lá o seu jornal e vê signo de Libra para hoje, né? É uma generalidade. Não é que todo, hoje não está favorável para você ganhar na loteria, né? Mas, bom, então todo libriano, todo canceriano vai ganhar na loteria naquele dia. Não é assim. Tá? Isso é um pano de fundo. Então, as energias para aquele signo estão favoráveis. Vai saber se para o indivíduo. Ok? Então, o signo é só um pano de fundo para a vida da pessoa. Bom, esse é um dos elementos que compõem a astrologia. O outro são os planetas. E esses aí são bem legais. Eles já são mais pertinho da gente, né? Porque as constelações são lá longe, aquele fundão. Aí os planetas, eles estão aqui perto da gente. Tá? Então, cada planeta representa um tipo de energia. Então, todas essas energias estão presentes no nosso ser. Cada uma numa determinada dose. E essa dose é determinada pelo quê? Pela posição onde o planeta se encontra em relação ao seu mapa. Tá? Existem aí, por exemplo, o regente, quer dizer, o planeta que governa o signo de Leão é o Sol. Tá? Então, se o Sol agora, por exemplo, que nós estamos no signo de Leão, o Sol está em Leão, tá? Então a energia de Leão está, lascada agora. Entendeu? É a energia que predomina, né? No âmbito geral, é a energia de Leão. E assim vai, na medida em que os signos vão caminhando. Tá? Cada planeta, como eu disse, rege um signo. Então é mais ou menos assim. O Sol rege Leão. A Lua rege Câncer. Mercúrio vai reger Gêmeos. Antigamente, vocês podem observar que são 10 planetas, correto? E são 12 signos. Então, está faltando signo ou está sobrando signo ou faltando planeta. Né? Porque alguns planetas são atribuídos a mais de um signo, pela sua própria natureza, até que um outro planeta seja descoberto que represente esse signo. Aí também é uma questão delicada. Alguns afirmam que, na realidade, o que vale são os 7 planetas sagrados. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ponto. Urano, Netuno e Plutão, que vieram a posteriori, tá? Não teriam validade para um mapa astrológico. A coisa, isso segundo alguns estudiosos, né, afirmam. Aí existem outros com os quais a gente concorda que é mais ou menos assim, que é uma grande maioria, mas esses planetas, até Saturno, eles tratam do indivíduo. Tá? Urano, Netuno e Plutão, que surgem a partir de 1888, salvo erro de data, quando Urano, o primeiro deles, foi descoberto, que são os planetas transsaturnianos, eles tratam do coletivo e não do individual. Então, esses planetas tratariam muito mais de aspectos do coletivo, de um país, ou mesmo de uma cidade, entendeu? E não do individual. Tá? O que trata do individual é até Saturno. Segundo outros, esses 3 planetas tratam de aspectos mais espirituais do indivíduo. Então existem algumas controvérsias com relação a isso.
Tá? Eu sempre digo assim, em situações de controvérsia, pega um pouquinho de cada tempero e vê como é que fica. Tá? E vê se funciona. Eu acho que é a melhor forma. Entendeu? E realmente, nesses tipos de estudo, veja que são até os planetas sagrados, não, isso já é pacífico. Né? Mas os mais novos, esses ainda suscitam muitas discussões. Né? Inclusive existe um outro, que é um asteroide, que é Quiron, tá? Ao qual é atribuída uma natureza curadora, tá? Mas não há consenso também ainda. Entendeu? Então existem ainda alguns elementos a serem discutidos. Mas enfim, esses são os nossos planetinhas conhecidos. Bom, agora vocês veem que cada um deles tem um desenhinho, né? Então, cada um desses desenhos tem uma representação. O círculo representa o espírito. A meia-lua representa a alma e a cruz representa a matéria. Então, é espírito, alma e matéria. A trilogia. Muito bom. Então, vamos lá. O Sol. O Sol é um círculo, né? Então, ele é o espírito. Quando você pega o Sol no mapa de uma pessoa, é o espírito, é a essência da pessoa. A Lua indica a alma. Então, aonde a Lua se encontra no mapa é a alma da pessoa. Daquele dia. Aí vamos lá. Mercúrio. Então, Mercúrio o que é? É a matéria, aí o espírito em cima da matéria e a alma em cima do espírito e da matéria. Ok? Então, veja só. Ele simboliza a alma que está ativamente fluindo para o espírito, que por sua vez luta para se expressar exteriormente, expandindo suas ideias para dentro da matéria. Então, isso aí você pega onde Mercúrio está no mapa da pessoa, tá? E você vai ter a informação do que está acontecendo, né? Naquele mapa e naquele signo com aquela pessoa. Você vê como é uma coisa bem bolada, né? Bem decodificada. Se você conseguir começar a entender essa decodificação, você começa a entender como é que o mapa nos ajuda a nos compreender. Porque ele é, na realidade, um manual, né? E a gente diz que a gente não nasce com manual, nasce com o mapa astrológico. Você precisa saber ler o manual, né? E ler o manual. Nasce com a bula. Exatamente. Aí depois Vênus. Então é o círculo e a matéria. Então, Vênus simboliza o espírito se expandindo através da matéria e assim criando vida. Marte representa a bolinha, não é com a flechinha. Originalmente era com a cruz. Depois é que botaram o formato de flechinha. Por quê? Porque indica a natureza marciana do impulso para frente. Tá? Então, Marte representa a busca da perfeição em coisas externas ou em outras pessoas. Júpiter. Então, Júpiter é a meia-lua e a cruz da matéria. Está vendo? É a meia-lua e a cruz da matéria. Ele simboliza a matéria e a alma se combinando harmoniosamente, cada uma sendo capaz de realizar a outra. É interessante notar que o braço ocidental da cruz é muito importante, pois o ocidente sempre simboliza a maturidade daquilo que se originou de seu nascimento no Oriente. Tá? Quer dizer, em teoria, o Ocidente deveria ser os conhecimentos do Oriente amadurecidos. No entanto, não está funcionando muito bem essa coisa por enquanto. Né? Então, na realidade, a gente tem outras histórias por trás. Depois Saturno. Saturno, ó, matéria, né? E aí tem a meia-lua do outro lado, e para baixo. Então, Saturno simboliza a necessária união da matéria e da forma de vida com o sincero desejo da alma de expressar a si mesmo. Então, Júpiter é para cima, Saturno é para baixo. Certo? Por isso, Júpiter é associado à expansão, ao crescimento, tá? Enquanto que Saturno é a limitação, as regras. Tá? Saturno é o karma, tá? São as obrigações, são os deveres. Tá? Então, por isso, atribui-se a Saturno essa natureza mais, diríamos, pesada. Não é pesada, é simplesmente vamos fazer a tarefa direito e pronto. Urano. Agora nós vamos falar dos transaturnianos e esses ainda são sujeitos à discussão.
Urano simboliza o rompimento dos costumes com a consequente percepção da natureza dual de todas as coisas. É a matéria, né? E o espírito. Então, o que a gente vê? Por exemplo, agora nós estamos com Urano entrando em Touro, ele vai ficar agora até setembro, depois ele vai sair, volta para Áries, e depois volta para Touro em março de novo, e aí vai ficar 7 anos. Urano fica 7 anos em cada signo. Por que ele é associado a grandes transformações? Porque toda vez que ele entra num signo, seja qual signo for, há uma bagunça em alguma área, há uma transformação radical. Veja, esses últimos 7 anos que Urano esteve em Áries, vocês vejam como se aceleraram as coisas. Toda essa informática disparou nesses 7 anos. Né? Porque ele realmente é o acelerador das coisas. Tá? Ele mexe em todas as estruturas. Muito bem, agora ele está entrando em Touro. Então ele vai mexer em todas as estruturas materiais. Então o negócio vai pegar. Vai pegar. Veja, interessante é o seguinte, vamos relembrar um pouquinho. Os signos, eles nunca são sozinhos, eles são sempre pareados. Tá? Então você tem, por exemplo, Áries e Libra, Touro e Escorpião e assim sucessivamente. Então, quando Urano esteve em Áries, ele mexeu diretamente com Áries e indiretamente com Libra, ou a balança. Por isso, todos os processos relacionais dos últimos 7 anos também foram bem bagunçados. Tá? Reviu-se um monte de critérios de relações. Tá? Exatamente por conta dessa energia. Não tão acentuada quanto Áries, mas também. Agora entrando em Touro, então vai ter uma energia que vai ser a mais acentuada, que é a parte do dinheiro. Então se preparem para mudanças expressivas no que se refere a dinheiro, matéria, ganho de dinheiro principalmente. Os modelos vão pelo ralo e vão começar a surgir modelos novos que se ganha dinheiro. Entendeu? Então já está acontecendo, né? Que a coisa já desestruturou tudo, né? O pessoal está acostumado a ganhar dinheiro de um jeito, agora bagunçou tudo. Então temos que descobrir novos meios. E ao mesmo tempo vai mexer nas áreas de sexualidade e transformações internas, que é representado por Escorpião. Tá? Então vai fazer uma certa bagunça também nesse setor. Em menor intensidade, mas vai haver. Então, vai mexer muito com o interior das pessoas, levando as pessoas a se reavaliarem, a se repensarem. Hoje isso já está acontecendo. Tem muita gente, vocês observaram, que estão se questionando, mas eu fiz certo aquilo que eu fiz da minha vida? Não importa em qual estado esteja, entendeu? Então, será que eu fiz certo? Será que eu estou fazendo certo? Essa é a mexida que Urano vai fazer na natureza interna, que é representada por Escorpião. Vai mexer, e assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou fazendo? Vai mexer lá dentro. Netuno representa o desenvolvimento da matéria que não precisa mais ser cristalizada. Netuno tem a ver com a transformação espiritual. Tá? Então, ele representa uma energia de mudança espiritual, de libertação da matéria. Aonde ele se encontra no mapa, empiricamente falando, seria a área através da qual a pessoa casa, ou se a casa é signo, através da qual a pessoa conseguiria uma libertação espiritual, onde ela conseguiria descobrir um caminho espiritual para ela. E, portanto, indica as áreas desconhecidas que o homem tem que atravessar antes de finalmente alcançar uma compreensão de si mesmo. Você veja que está ordenadinho, né? É a matéria, a alma e o espírito. É a representação de Plutão. Então, nesse caso, está indicando o quê? Que o indivíduo, aquela área da vida, aquele momento, aquele signo tal, é o momento onde é a condição onde o indivíduo tem, o caminho que ele tem para se equilibrar e atingir um despertar espiritual. É o interior, tá, do freguês. Tá? E isso, reitero mais uma vez, as nossas interpretações estão ocorrendo, porque, como eu disse, isso é recentíssimo. Então, são estudos que são feitos e aí são atribuídos esses valores. Me parece que sejam válidos. Ok?
Bom, mais um pouquinho. Bom, a gente falou acerca dos signos, falamos dos planetas, agora vamos falar dos aspectos. O que são aspectos? São certas distâncias em graus verificadas entre um planeta e outro. Tá? Ou seja, o planeta está numa posição X, por exemplo. Quando dois planetas estão distantes entre si 120 graus, eles estão formando um aspecto chamado trígono, tá? Que é um triângulo, certo? E esse é um aspecto dito positivo. Quando dois planetas estão distantes entre si em 90 graus, eles formam um aspecto chamado quadratura, tá? Que é um aspecto chamado negativo. Eu não gosto da expressão negativo, eu gosto da expressão desafio. É algo que você tem que trabalhar, vai exigir esforço de você. Enquanto que o trígono, o que é? A ferramenta que você já sabe e domina. O trígono é a ferramenta que você domina. Tá? A quadratura é a ferramenta que você tem que aprender. Tá? O sextil, ângulos de 60 graus entre eles. Então você tem ali um mapinha desenhado, 60 graus é o sextil. Também é um aspecto dito positivo, ou seja, é a ferramenta que você já domina. A oposição, 180 graus, é a quadratura 90, são ferramentas que você tem que aprender a conhecer. Então, quando você encarna com uma caixinha de ferramentas. Caixinha de ferramentas, lá dentro tem aquelas ferramentas que você já, manja, e aquelas que você vai ter que aprender. Então, eu tenho que aprender isso aqui, vamos dar uma ralada. Se você se empenhar naquele aprendizado, você está se desenvolvendo, você está crescendo, e é vantagem. Os aspectos ditos negativos, na realidade, eles são negativos na medida em que você não quer mexer naquela ferramenta. Aí ele se torna negativo. Entendeu? Porque você precisa mexer nela, mas você não quer. Então aí a vida te obriga. Entendeu? Você faz ou você faz. Você tem duas opções, ou faz ou faz. Entendeu? Bom, continuando. Isso tudo vai acontecer em cima das casas. Essas casas, elas não vêm desde lá de trás, não. Tá? Elas têm coisa de mais ou menos uns 400 a 500 anos. Certo? Então, as casas são as áreas da vida da pessoa, áreas essas que são relacionadas a signos. Então, é assim, a casa 1 é o senso individual de identidade, é relacionada ao signo de Áries. A casa 2 é o dinheiro, signo de Touro. A casa 3 é a comunicação, signo de Gêmeos. A casa 4 é a família, signo de Câncer. A casa 5 são as atividades divertidas, a recreação, os filhos e os jogos, Leão. A casa 6 é a saúde, Virgem. A casa 7 são os relacionamentos, casamentos, sócios, negócios, Libra. A casa 8 são as transformações, que é o signo de Escorpião. A casa 9 são as viagens, os países estrangeiros, filosofia, religião, profecia, que é relacionado ao signo de Sagitário. A casa 10, profissão, carreira, status e fama, Capricórnio. A casa 11, amigos e associados, que é Aquário. E a casa 12, trabalho solitário, sacrificado, misticismo, psiquismo, fim da vida, Peixes. Certo? Então, essas áreas da vida são regidas por esses signos, tá? E através desse conhecimento você... Então, conforme o signo que tiver naquela casa, é o tipo de influência de energia que vai estar presente na vida da pessoa naquela área. Claro, combinado com os planetas. Então, vocês veem que uma análise combinatória, quem já ouviu falar em análise combinatória aqui, né? Nunca ouviu falar em análise combinatória? Isso você aprende em matemática. Então, são 12 planetas combinados com 12 signos, em 12 casas, vamos falar só dos aspectos principais, são mais 4, são 6 aspectos.
Tá? Tudo isso combinado entre si. N possibilidades. N possibilidades de energia. Tá? Que a gente tem que, então, aprender a entender como é que elas funcionam, como é que elas fluem, entendeu? E tentar, dentro do possível, nos harmonizar com elas. E eu não estou levando nem em conta as constelações, as estrelas fixas e mais umas outras miudezinhas, entendeu? Então, são as casas. Todo mundo aqui já ouviu falar em ascendente, né? Que é o quê? É o signo. Então, ascendente é o seguinte: você tem aqui o mapa, né? Seu mapa, que é o céu na hora que você nasceu. São divididos em 12 casas, que são as 24 horas do dia. O ascendente é o signo que está às 6 horas da manhã, a hora que o sol nasce. Tá? Nesse local está o ascendente, que nos diz quem é você por dentro. O signo solar nos diz quem é você para fora. E o signo ascendente nos diz quem é você por dentro. Então, existem 4 signos que são muito importantes no mapa, que são, a gente poderia dizer que são os signos básicos, que é o ascendente, que é o que nos diz sobre o nosso interior. É o meio do céu, que corresponde à 10ª casa, que nos diz como a gente se relaciona com o mundo. O descendente, que é como a gente se relaciona com o outro. E o fundo do céu, que nos diz como a gente nos relacionamos com as raízes, com a família. Esses 4 signos falam a base todinha do indivíduo. Nos dá as dicas de como é que é o indivíduo. E depois, claro, com suas nuances, com as suas variantes. Ok? Até aqui está tudo compreendido, sem maiores controvérsias? Perguntas a respeito? Sandra, e essa história que está sendo acrescido ou vai modificar, como é que é uma matemática nova que vai... Tá, existe aí um pessoal que tem um estudo que iria modificar a maneira como se estuda, como se faz o mapa astrológico. Tá? Mas isso ainda é bastante controverso. Há um bocado. Veja. Que razão? O que motivou isso? É um estudioso, que agora me escapa o nome, eu tenho até o livro dele, mas agora me escapa o nome. E ele, então, propõe uma nova forma de se fazer o mapa astrológico e, consequentemente, de se interpretar o mapa astrológico. Mas qual é a justificativa? Então, segundo ele, uma nova época na humanidade, tá? Então, seriam conceitos novos que ele inferiu, né? Mas como é um só, e alguns estudiosos estão concordando com ele, quer dizer, não foram diversos que chegaram a essa conclusão, foi um que apresentou para diversos, e alguns estão concordando. É uma adaptação de linguagem ou é um novo conceito sobre a ótica global? É um novo conceito, de forma de se fazer o mapa e de se interpretar o mapa. Então, o mapa que conhecemos cairia por terra. Isso. E seria criado um novo sistema. Um novo sistema, exatamente. Mas ainda o pessoal está estudando, está avaliando, entendeu? Porque ele não gosta do mapa dele. Pode ser, entendeu? É aquela história, veja só, eu sempre digo assim, quando me é colocado em situações muito incomuns, eu falo, o burro pode ser eu, que não estou enxergando o que o cara já enxergou, entendeu? Então, eu aceito a minha incapacidade. Mas, até então, se a coisa antiga está funcionando, é porque ela ainda não caiu em desuso, entendeu? Se ele está conseguindo desenvolver uma interpretação nova, nada melhor do que o tempo para confirmar a validade disso. Veja, todos esses conhecimentos ancestrais, como o próprio nome diz, têm base de alguns 1000 anos, de o nego ir lá fazer, testar e funcionar.
Então, quando um indivíduo, não vamos exagerar, não vamos pedir 1000 anos para ele, entendeu? Mas depois de uns 200, pelo menos, aí vamos conferir para ver se a coisa está batendo. Entendeu? Porque, em termos cósmicos, 1000 anos não é número. 200 é menos ainda. Entendeu? Então, esses tipos de coisa, eu me atenho ainda às coisas antigas, já embasadas, solidificadas e sabidamente funcionais, tá? Coisas novas, vamos estudar, eu não sou contra, absolutamente. É um conceito novo, vamos estudar, vamos avaliar, vamos ver como é que funciona, vamos ver se está funcionando, entendeu? E aí sim, está funcionando, então vamos correr paralelo, os dois, e confrontando, entendeu? Eu acho sempre a melhor forma. Uma coisa nova, uma coisa antiga, durante um certo tempo, que inclusive é o próprio processo da evolução. A evolução não acontece assim, pá! Né? O pessoal fala muito em era de aquário. A era de aquário, porque vai acontecendo tal de na era de aquário, assim, nós estamos na era de aquário, que está começando, e estamos saindo da era de peixes, que está terminando. E não existe nada no universo que acaba paf e começa paf. Não tem. Pode observar na natureza, não existe. Então a transformação é a mesma coisa. Está terminando a era de peixes e está começando a de aquário. Nós estamos nessa faixa de transição. Então muitas mudanças, muitas alterações, muitos conceitos novos. Então não se deve desprezar de forma nenhuma, nem o antigo e nem o novo. Eles têm que caminhar juntos, serem comparados, entendeu? O velho já não serve para isso, o novo serve para aquilo. Não é como se faz, né? Vai se jogando, tudo que é velho joga fora e pega o novo. Não é assim. Porque as coisas velhas, elas têm muita sabedoria que deve ser aproveitada e transformada, né, enriquecida nas coisas novas. Então, esse é ainda um outro momento histórico que a gente não vai vivenciar nessa encarnação. Bom, então até aqui foi fácil. Agora eu vou complicar um pouquinho, vou falar sobre astrologia kármica, tá? Que é um outro aspecto da astrologia bastante interessante, tá? E que é assim, quando se fala na astrologia kármica, o pessoal normalmente vai para os nódulos lunares, cabeça e cauda do dragão, roda da fortuna, tá? E planetas retrógrados. São os 4 elementos mais conhecidos de astrologia kármica. Depois a gente vai falar dos outros também. Bom, o que são cabeça e cauda do dragão? Eles são derivados da astrologia indiana. Rahu e Ketu são 2 divindades da astrologia indiana. Tá? Então, os nódulos lunares são os nodos orbitais da Lua. Isso é, os pontos onde a órbita da Lua cruza a eclíptica, que é a órbita da Terra. Tá? Então, onde se cruza é onde tem os nódulos lunares, cabeça e cauda do dragão. Tá? Então é assim, o nódulo ascendente, que é a cabeça, atravessa o norte da eclípse. E o nódulo descendente, que é a cauda, atravessa o sul da eclípse. Tá? Nesse ponto, nós temos a cabeça e cauda do dragão. Bom, o que esses 2 anjinhos representam? A cauda do dragão representa os seus traços mais presentes e que mais facilmente são expostos por você. Esses traços são provenientes de suas memórias e experiências passadas, portanto tem a ver com a causa, as raízes. E o nódulo norte, a cabeça do dragão, representa o propósito da sua vida, o caminho que ela deve seguir, as características que você tem e que devem ser desenvolvidas para a construção de sua trajetória. Então, o efeito. Tá? Então, no seu mapa, você vai ter lá 2 signozinhos, né, onde você vai ter a cabeça e a cauda do dragão. Esses são representações kármicas. São de peso na sua encarnação atual. É de o que você gerou e o que é que você vai ter que fazer. Tá? Isso é um dado kármico importante. O outro dado é o ascendente lunar, ou a roda da fortuna. Esse ascendente lunar, como é que ele é calculado? É a posição do ascendente no mapa, mais a posição da Lua, menos a posição do Sol.
Tá? Então você pega lá os 360 graus, vê onde está o ascendente, vamos supor 14 de Libra. Aí onde está a Lua? 22 de Câncer. Então 14 de Libra menos 22, mais 22 de Câncer, menos onde está o Sol. Aí você tem a roda da fortuna. Veja, essa é uma forma de calcular. Existem astrólogos que dizem assim, que a roda da fortuna é calculada, esse cálculo seria para quem nasceu durante o dia. Para durante a noite, fica ao contrário, é o ascendente menos a Lua e mais o Sol. Tá? Também existe uma certa controvérsia nisso aí. A experiência me mostra que esse é o cálculo que funciona. Tá? Pelos mapas que a gente vem estudando e tal, esse é o cálculo que funciona. Tá? E ela representa o que podemos fazer com o nosso corpo durante essa encarnação que estamos vivendo. Assim, ela envolve a saúde, as habilidades, os relacionamentos interpessoais, o que tem a ver com a personalidade da pessoa. Tá? Então, isso seria a área da vida, se você conforme o signo e a casa, onde o indivíduo teria sorte ou prosperidade. Ok? Bom, mas não fica só nisso não. Tá? Esses, como eu disse, são os elementos mais conhecidos. Tá? E também tem um planeta retrógrado, que é aquele planeta que dá a impressão, ele não está andando para trás no céu. É uma impressão visual de que ele estaria andando para trás. O que o planeta retrógrado representaria? A repetição de uma experiência do indivíduo. Tá? Ou seja, é como se ele tivesse DP na faculdade daquela matéria. Ou seja, representada pelo planeta, pela casa e pelo signo. Tá? Então, esses três elementos, se você tem um planeta retrógrado no signo de Escorpião, por exemplo, na casa 4, então aquilo representa uma DP na casa da família, certo? No signo de Escorpião, das transformações que aconteceram por conta daquele planeta que está ali. Tá? Isso tem que ser muito bem trabalhado. Tá? É muito difícil é muito difícil você não ter, tá, um mapa astrológico sem planeta retrógrado. É muito difícil. Normalmente é comum um ou mais planetas retrógrados. Não é comum, todos os mapas que eu fiz até hoje, só 3 mapas não tinham planeta retrógrado. Um era um. Vamos lá. Bom, continuando. Além disso, a gente deve considerar também na astrologia kármica o signo solar. Com que nascemos, transmitimos as características, tanto negativas como positivas, das quais precisamos para efetuar a nossa transformação. O signo ascendente indica como pode-se usar a sua energia para cumprir a sua missão nessa vida e evoluir a nível kármico. Tá? Inclusive o ascendente também começa a atuar muito na segunda metade da nossa vida, porque já vai nos preparando para a próxima encarnação. Tá? Normalmente o signo ascendente deverá ser o signo da nossa próxima encarnação. Assim como o signo onde se encontra a Lua é o signo da nossa encarnação anterior. Saturno, o planeta considerado o senhor do tempo do karma, representa as memórias dolorosas que as nossas defesas escondem dentro de si. Então, ele está indicando a área da vida onde as coisas eram mais complicadas, tá? Por conta do nosso karma. Tá? É o peso mesmo do karma atuando ali. Plutão, o planeta das transformações, tem também uma forte influência a nível kármico, pois ele indica a nossa capacidade de sobrevivência, a força que dispomos para superar os traumas do passado e o modo como podemos transformar a nossa dor. Então, o signo e a casa onde eles se encontram nos dá a informação de
Que tipo de energia a gente pode utilizar para fazer essa transformação? Ok? Depois, as casas 4, 8 e 12, que correspondem aos 3 signos de água, estão intimamente ligadas a questões kármicas. Os signos que se encontram nessas 3 casas do nosso mapa indicam energias do passado que ainda atuam no presente. E as pessoas que têm muitos planetas ou aspectos difíceis nessas casas estão sob grande influência daquilo que viveram em outras vidas. Tá? Ou seja, a vida anterior das pessoas ainda está muito presente, conforme a disposição dos signos estejam nessas casas, conforme os planetas estejam nessas casas. O fundo do céu marca o início da casa 4 e indica a energia que foi condicionada pelas nossas memórias de infância. Tá? É a casa do medo de sentir aquilo que trouxemos do nosso inconsciente sobre os afetos familiares que vivemos em outras vidas, os nossos traumas e bloqueios. Ela é também um ponto de partida dessa nova vida. É a partir do signo que se encontra no nosso fundo do céu que temos agora de evoluir, libertando-nos das mágoas do passado. Porque é a nossa família. A nossa família é o nosso passado. Tá? É tudo aquilo que a gente traz, né, de mágoas, de coisas para serem resolvidas. Por isso que é aquela, né? A família é um caldeirão. Ou ela é ótima, porque assim, se você de repente tem uma família tranquila, que vai tudo bem, ninguém chega, é sinal que você não tem nada pesado da sua última encarnação, que a coisa foi muito boa, que a família, tudo fluiu legal. Quando as famílias são complicadas, tá? É sinal de que tem coisas a serem ajustadas e corrigidas. Não obrigatoriamente com a família. Não obrigatoriamente. Ela vai ser um instrumento disso. Tá? É a energia que ela representa. Então, de repente, por exemplo, o estresse com a família é tão grande que ele larga a família. Tá? Mas na realidade o problema não é a família, é o que ela representa que ele tem que trabalhar. Entendeu? Com a família, ele pode conseguir fazer esse trabalho de uma forma mais tranquila, ou não, depende. Tá? Aí é de cada um. Né? Mas ela sempre propicia esse campo de atuação. Claro, se você conseguir se harmonizar bem, tá? É sinal que você não é obrigado, por exemplo, a você viver num paraíso com a sua família. Mas se você consegue se equilibrar no processo, você está resolvendo o seu problema. Você não tem que resolver o problema dele, você tem que resolver o seu. Entende? O deles é o karma deles. Então, eles têm que resolver. Entendeu? É como se imagina um grande caldeirão, onde cada um traz uma vasilha com uma cor. Então, ele tem que resolver o problema daquela cor. Aí ele vai colocar no caldeirão, vai misturar com os outros e vai ver o que eles conseguem resolver. Mas cada um resolve o seu. Pode haver um consenso. Galera, é o seguinte, vamos tentar viver em harmonia, vamos sentar, conversar, cada um de nós vai cumprir o seu papel. Isso é o ideal. Tá? Mas é muito difícil que isso aconteça. Entendeu? E aí surgem as brigas, aquelas confusões que eles põem todos de família. Cada um cumprindo o seu papel, pronto, a família funciona. Começou um ou outro deixar de cumprir, pronto, aí começa a dar os que propõem. Bom, continua. A casa 8 revela os medos, os traumas inconscientes, aquilo que mais nos assusta, a área que nos provoca maiores angústias e com a qual temos maior dificuldade de ligatividade, que é realmente o ciclo das transformações, né? Mas o signo que nela se encontra mostra também de que forma podemos fazer a nossa transformação. Tá? Então, a casa, o signo nos diz como é que tipo de energia a gente pode usar para transformar. A casa 12, o mapa astral, se relaciona com a energia com que vivemos na nossa encarnação anterior. As competências que adquirimos, os talentos que trabalhamos. Tá? Então, diz o que você tem de potencial. Já trabalhadinho, bonitinho, tá? E que aponta para o tipo de vida que vivemos a última vez que estivemos na Terra antes dessa encarnação. Então, o signo nos diz que tipo de vida que a gente teve.
E a casa 6, que é oposta, a causa kármica de doenças que enfrentamos nessa vida. Está relacionado exatamente com o tipo de vida que a gente teve. Tá? É claro que se você... mas eu estou com uma doença gravíssima agora. Então, teoricamente, na vida anterior você teve um estilo de vida que te remeteu àquela condição. E aí, eu não tenho isso em família, eu não tenho nada, está lá com essa doença gravíssima. Ela é de fundo kármico por conta das atitudes da sua última encarnação. Tá? Quiron, lembra que eu falei do Quiron, que eles querem que seja um outro planeta? É um asteroide que orbita entre Saturno e Urano, que representa no mapa astral o ponto onde podemos curar a nossa ferida interior e ajudar os outros. Delicada essa questão do Quiron ainda, como eu falei, como é uma coisa recente, então a gente não pode afirmar categoricamente que seja isso. Parece, indica que seja isso. Tá? É o signo e a casa que se encontra no nosso mapa revela as feridas, os sacrifícios e o modo como a pessoa lida com os problemas que estão dentro dela, abordando questões ligadas aos seus traumas emocionais mais profundos e ao processo de cura que precisa ser realizado para superar essas experiências negativas. Porque Quiron, para quem não conhece, ele é o centauro mais sábio. Tá? Na mitologia grega, Quiron, grega romana, Quiron era um centauro e era um centauro sábio. Tá? E ele foi então atribuído a ele os conhecimentos ligados à cura, quaisquer tipos de cura. Ok? Muito bem. Dúvidas, perguntas, suspeitas ou questionamentos? Seja à vontade para perguntar. Nada. Barbaridade. Então eu sou um palestrante muito top, porque todo mundo entendeu tudo que eu falei. É muito vasto, né? A gente entendeu o que você falou. Porque na verdade o que acontece? São os elementos. Né? Sim, exatamente. Nós estamos pela descrição dos elementos. Exato. A questão é quando você coloca isso dentro de uma ordenação que diz alguma coisa. Sim. Aí é que entra a parte toda de interpretação, todos esses elementos combinados vão criar um mapa astral e através dele você vai então ter todas as possibilidades de autoconhecimento, que é a principal ferramenta, e também de conhecimento de situações, enfim, de tudo aquilo que você queira saber. Tá? Então, eu vou abrir uma empresa, então faz o mapa natal da empresa. Tá? E aí você vai ter as condições que vão indicar você como é que aquela energia vai fluir, como é que as coisas vão acontecer. Eu percebo às vezes é que, por exemplo, uma questão como essa, ela é sempre vista no momento que está ocorrendo. Sim. Eu estou com 57 anos e fiz meu primeiro mapa astral agora. Uhum. E tento relacionar isso com a realidade, com a maneira como eu enxergo hoje. Sim. E muitas vezes não diz. Sim. No momento hoje. Sim. Então, isso é que muitas vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco. Sim, porque na realidade, assim, você tem o mapa natal, ele é uma foto da hora que você nasceu, tá? E de todos os seus potenciais de vida. Está ali. Você vai caminhando e aqueles vão podendo se realizar ou não, dependendo do seu livre-arbítrio. Tá? Agora, existe um outro mapa que chama-se Revolução Solar, que é um mapa feito ano a ano da sua vida. Tá? Esse é mais específico. Exato. Esse vai tratar, inclusive ele depende do lugar onde você está. Tá? A Revolução Solar ela não é feita, por exemplo, no lugar onde você nasceu, mas é para o lugar onde você está. Porque naquele momento, naquele início de ano, do seu novo ano, é uma vida nova que começa. Então, se você está lá em Bangladesh, tem que fazer o mapa da Revolução Solar para Bangladesh, para ver as energias que estavam ali disponíveis para o seu ano. Aí você pode fazer a análise da sua revolução para aquele ano, tá? E usando como fundo o seu mapa natal. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem que ser funcional. Sim. Nós estamos falando de uma série de conteúdos que, digamos, descreveriam o que seria essa pessoa, tanto no passado como no presente, e muitas vezes o que poderá ser no futuro. Sim. Certo? Eu acho que a grande reflexão está nesse conteúdo, trazer informações que possam confrontar com a percepção do que de fato a pessoa se classifica. Tá certo? Aí, supor, lá diz que você foi isso ou aquilo em algum momento. Né? Como é que eu sou hoje em relação?
Veja só, aí que está. Até um efeito meio terapêutico, tá certo? Sim, Esse veja tipo só. da percepção. Dizem que você foi, mas que você não se reconhece, por exemplo. Aí que está. Por quê? Você foi para o Cafajeste, eu não faço nada. Então, é a relação daquilo que te indica para aquilo que você percebe. Exato. O que acontece é o seguinte, o mapa, ele te dá os potenciais. Tá? Então, todas as pessoas, nós temos os nossos anjinhos e os nossos diabinhos. Tá? E o mapa nos diz exatamente isso. Os seus anjinhos são esses e os seus diabinhos são esses. Você faz a escolha, aí que entra o livre-arbítrio. Eu vejo uma coisa, vamos supor que o mapa me dê a tendência a um fator que eu discordo. Exato. Eu reconheço. Por quê? Porque Mas aquilo não quer dizer que não foi em algum momento. Sim, e nem que Como não possa. eu encontro hoje diante dessa indicação. Se eu não me reconheço, eu superei isso de alguma maneira. Exatamente. Em outro estágio. Exato. Ou você nem chegou a mexer com isso. Tá? De repente, vamos lá, você tem um aspecto lá que faria de você um indivíduo extremamente egoísta. Extremamente. Um aspecto. Só que você, pelo ambiente que você viveu, pela maneira como. Essa característica nunca teve espaço para se manifestar. Então ela nunca vai se manifestar, pelo menos até aquele momento. Pode surgir em alguma outra situação, mas até aquele momento, não, mas pô, eu não sou egoísta. Imagina, eu nunca fiz nada. Entendeu? Por quê? Porque não houve espaço para manifestação. Por isso que a gente fala, os aspectos, os signos, a astrologia, ela determina, mas ela não obriga. Você tem o livre-arbítrio, você tem a condição da escolha. Até porque, senão, que validade teria você se encarnar para evoluir? Se viesse tudo já no mapa definido, olha, você é assim, assado, cozido, tostado, vai cumprir, acabou. Você não tem crescimento nenhum, porque já está tudo definido. O que te possibilita a evolução é justamente a possibilidade da escolha, da decisão. Entendeu? Então, assim como você tem aspectos extremamente favoráveis, que você pode optar por não seguir, eu já tive a oportunidade de ver mapa de pessoa que, nossa senhora, era para ser a pessoa mais maravilhosa, a pior praga, porque ela escolheu tudo que tinha de errado no mapa e foi seguir por ele. Quem sabe, em algum momento da existência dela, ela possa mudar de direção. Mas se não o fizer, tá, o que acontece? Ela está gerando karma mais pesado na outra vida. Por quê? Por conta de karmas anteriores, ela veio com uma possibilidade de crescimento grande. E também com a possibilidade de não crescer. E ela fez a escolha de não crescer. Sem problema nenhum, tem toda a liberdade para fazer. Só que vai ter as consequências. Provavelmente na próxima encarnação venha muito mais difícil do que veio agora. Muito mais difícil. Por quê? Porque, imagina assim, as suas ações, os seus karmas, geram dharma, geram crédito, vamos usar esse termo, na medida que você vai agindo de forma harmônica, bonitinha e tal, vai gerando crédito para você nas outras encarnações. Aí, num dado momento, você encarna e tem um crédito legal. Esse crédito vem para você em forma de uma série de facilidades naquela encarnação, uma série de possibilidades de crescimento e tal. Só que você, de vidas anteriores, já teve uma vidinha mais ou menos meia boca. Mas por conta do processo evolutivo, você nessa encarnação tem a chance de ter uma vida bacana, legal. Tá? O karma te propicia isso. Só que você fala, não quero. Eu quero continuar com aquela minha vidinha da outra encarnação, que eu achei legal. Tudo bem. O karma te disponibilizou, você não fez uso, perdeu o seu crédito. Mas, no entanto, você está... Desperdiçou. Exatamente. No entanto, você está criando karma para outra encarnação ou subsequente daquela escolha que você fez do Você pequeno. não está livre do castigo se você errar. Não é castigo, que É brincadeira. Sim. É isso. Entendeu? Você fez a besteira, tudo bem, só fazer. Vai ter consequência. Está me vindo agora na cabeça aquele rapaz que ele viaja no mundo dando palestra. Ele não tem os dois braços, as duas pernas, e o cara feliz, ele parece que para ele não tem problema. Quer dizer, nesse caso, talvez ele abusou. E um bocado. Não é à toa que ele não tem. Entendeu? Agora, também não é à toa que não tendo, ele é o que ele é.
É aquela história, seria Então, interessante. assim, ele não tem, por consequência de alguma vamos supor de atitude, vamos imaginar isso como um castigo que não é, mas vamos imaginar que se fosse, para a nossa vida. Né? Agora, o que faz com que ele, assim, tão diferente de nós, tão prejudicado em relação a nós, seja muito mais espiritualizado e de bem com as coisas do que nós que temos os braços abertos. Aí entra o karma dele, a escolha dele. Entendeu? Então, imagina se ele fosse um desgraçado que ficasse Entregue a Exato. situação. Então, provavelmente, na próxima ele vem com 4 braços e 4 pernas. Exatamente. Entendeu? Isso aí- Então, ele já está ganhando, né? Multiplicou. Exato. Você já viu, analisar o mapa dele para ver qual é a condição. A priori, Seria um mapa interessante Ele para estudar. aprontou, exato. ele aprontou com certeza. Eu não sei o que ele fez aqueles braços, porque elas pernas também não Alguma ele aprontou. E aí, bom, ó, velho, já que você usou mal, você vai se vira com o que você não tem. Exatamente. Entendeu? E aí dá seu jeito. E aí tá se virando. Mas olha que eu O outro e como, né? É. E tá se virando. É o caso daquele Stephen Hawking, a mesma Ah lá. coisa. O outro que já virou falou, É. terceiro e falou. Entendeu? Mesma coisa. E era o cérebro da Exato. humanidade até então. É. Tá? Um ser mais pensante, que mais usava o cérebro. Ok? Legal. Mais perguntas, crianças? Não. Hoje está ótimo. Grato pela presença de todos, né? E espero que tenha sido proveitoso. Foi interessante. Então, ótimo.